Pronto, estamos gravando. Então, hoje nós vamos ter aqui o Alan Hatz falando da sua dissertação. Qual é o título da sua dissertação mesmo, Alan? Ixi, deixa eu abrir aqui, porque ele foi aquele Não tipo lembra ainda? de... Não, lembro não. Deixa eu abrir aqui. Não precisa não. A temática é psicanálise e homossexualidade, né? É mais especificamente, o título foi Homossexualidades, né, com S Ah, entre parênteses, e psicanálise, debates entre os primeiros psicanalistas. tá certo. Então, tá bom. Me lembro que você já fez essa apresentação lá na Invenção, né? No Psicanálise Foi sim. Conexões. Pois Foi é, eu muito estava interessante. te explicando que eu ia retomar esse texto, né, lá da invenção. Aí eu fiz Ótimo. uns cortes para deixar diminuir as 2 páginas, mudei umas palavrinhas, mas em essência é o mesmo trabalho. Tudo bem, é um trabalho muito interessante. Então, Obrigado. vamos lá. Você Tá. passa a palavra aí para você. Leonardo, eu vou mandar ele aqui pelo grupo do WhatsApp para vocês poderem acompanhar, tá certo? Para não ficar só na minha Tá, leitura, porque às vezes é ruim de acompanhar, né? Aí eu vou mandar tudo aqui bem. Mande. lá no Intrusos. Deixa eu ver se terminou. Pronto. Aí vocês pegam lá e podem acompanhar a leitura por lá. E aí, se eu fizer uma leitura um pouco apressada, vocês me dão toque, porque eu não vou estar acompanhando aqui a câmera, eu vou ficar lá no meu arquivo aberto, certo? Tudo bem. Eu costumo ler um pouco apressado. Então, vocês me avisem, me sinalizem. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Alan Hatz. Eu apresentei minha dissertação em abril de 2020, né, no mestrado da UFC, sob a orientação da professora Carla Patrícia Holanda Martins. Ela foi minha orientadora e, e é isso. E aí eu apresentei esse trabalho que eu vou ler aqui para vocês lá na Invenção. Eu escrevi ele especificamente para a Invenção, lá para apresentar para o pessoal ano passado, acho que foi no final do ano passado, foi uma das últimas apresentações, né, lá da Psicanálise Conexões. E aí agradeço a atenção de todos, né, que se dispuseram a estar aqui hoje ouvindo meu trabalho, e eu vou começar aqui a leitura, tá? Vocês receberam? Vocês viram lá no grupo? Pronto, pois então, Recebemos sim. Agora, Alan, a gente pode interromper ou você prefere que a gente claro, fiquem à só, vontade. só no fim? Durante a sua leitura, a gente pode interromper, então. Pode sim. Tá bom. Eu só não vou ver se vocês falarem aqui de lado, porque eu vou estar no arquivo, tá? Então, Tá, abra o microfone e me interrompam, sem problemas. tá bom. Então, só para esclarecer, esse trabalho foi uma reflexão acerca do tema da dissertação em si, porque lá na dissertação eu faço um levantamento das teorizações sobre homossexualidade, né, nos psicanalistas ali juntos de Freud, né, o Karl Abraham, o Ernest Jones, o Ferenczi e o Abraham, Ferenczi, Jones e o Otto Rank e o próprio Freud, né? Então, eu levanto toda a teorização freudiana acerca da homossexualidade, ali no meu primeiro capítulo, e vou articulando com as teorias dos outros psicanalistas. Mas aqui, para esse trabalho, eu pensei muito mais a construção dessas teorias e o diálogo que foi estabelecido, do que propriamente as teorias em si, tá? E aí depois eu posso passar a dissertação para vocês darem uma olhada, se for de interesse de alguém. Então, vamos lá. Em minhas investigações para o mestrado em psicologia na UFC, na linha de teorias e práticas da psicanálise, tive contato com questões relacionadas à homossexualidade bastante caras à psicanálise, ou a psicanalistas, melhor dizendo. Essas questões extrapolavam o interesse pelo entendimento da homossexualidade enquanto fenômeno e iam pensá-la como um critério de formação analítica de escolas vinculadas à IPA, principal órgão de regulação da formação analítica à época. E qual não foi minha surpresa ao me deparar com o conhecimento de uma regra não escrita, é preciso que se destaque,
que passou a vigorar a partir de 1921, em função do candidato declarar-se homossexual. Disso, meu interesse pelo entendimento psicanalítico da homossexualidade se intensificou e passou então a definir os passos seguidos por mim no mestrado, cujo projeto se voltou justamente para uma reflexão acerca das teorizações psicanalíticas sobre a homossexualidade no início da psicanálise. Ou seja, eu voltaria a Freud e seus contemporâneos para tentar entender de que forma se constituiu o entendimento acerca da homossexualidade nos primórdios do movimento psicanalítico. Advirto, contudo, que essa relativamente breve apresentação não se propõe a aprofundar os achados teóricos advindos de minhas investigações, mas destacar e fazer circular inquietações e conclusões advindas da escrita da dissertação, que, estando à disposição de todos para uma leitura mais detalhada, vai servir aqui apenas como um guia em que me basearei para sustentar minha argumentação. Antes de investigarmos a homossexualidade, pensemos um pouco sobre a homofobia. O jurista Daniel Borilho define homofobia como a hostilidade geral, psicológica e social contra aqueles que supostamente sentem desejo ou têm práticas sexuais com indivíduos de seu próprio sexo. Forma específica do sexismo, a homofobia rejeita igualmente todos aqueles que não se conformam com o papel predeterminado para o seu sexo biológico. Disso podemos concluir que a violência sofrida por essas pessoas pode se dar de forma física, na agressão propriamente dita, mas também de forma psicológica, uma vez que ela pode se manifestar como hostilidade psicológica e social, segundo a definição dada acima. Parece-nos evidente quando um caso de agressão física contra travestis, transexuais, ou mesmo episódios em que jovens, saindo de uma boate, levam uma lâmpada fluorescente na cara, evidenciam ações de cunho homofóbico. Mas nem sempre a homofobia se expressa de forma tão evidente, podendo se manifestar ainda no boicote aos direitos dessas pessoas de fazerem o que desejam, tendo como critério limitante sua opção sexual, entre aspas. Pensemos um pouco a questão da violência em Freud. Freud trabalhou a ideia de que existiria uma pulsão à agressividade inerente ao humano, que é desafiada pela tensão entre a busca de satisfação sexual e as restrições de práticas sexuais impostas pela sociedade, gerando hostilidade entre os indivíduos, que se manifestaria em forma de agressividade, seja física ou verbal, contra grupos tidos como minoritários, como é o caso dos homossexuais. Para Freud, o ódio se estabelece a partir do desprazer, havendo uma certa ambivalência na relação do indivíduo com o objeto, que se traduz em mescla de amor e ódio no mesmo objeto. Esse ódio remontando às pulsões de conservação do eu. Ele explica que, nos casos em que há desprazer nessa relação, haverá uma tendência que se esforça por aumentar a distância entre o objeto e o eu, e por repetir, em relação ao objeto, a tentativa original de fuga do mundo externo e de seu afluxo de estímulos. Nesse caso, sentimos repulsa pelo objeto e o odiamos. Esse ódio pode, então, intensificar-se a ponto de se tornar uma inclinação para a agressão contra o objeto, com a intenção de destruí-lo. Pensando o homossexual como diferente, como o estrangeiro, a alteridade, podemos empreender em Freud a leitura de que a aversão a ele, manifestada através da homofobia, pode ser tomada como a expressão, abre aspas, de um amor a si próprio, um narcisismo que se empenha na afirmação de si e se comporta como se a ocorrência de um desvio em relação a seus desenvolvimentos individuais acarretasse uma crítica deles e uma exortação a modificá-los. É sabido, contudo, que nem sempre essa tendência à agressividade se efetiva em sua realização prática, mas que ela pode se desdobrar em elaborados mecanismos que visam a exclusão da alteridade, sem que isso implique uma violência física propriamente. E é para essas manifestações e a implicação de psicanalistas nelas que nosso interesse se volta. E alguns episódios são bastante emblemáticos dessas situações. Em 2018, no Brasil, temos a questão que ficou conhecida como cura gay. Tratava-se da autorização de prestação de serviço de reorientação sexual por psicólogos para pessoas que quisessem se curar da homossexualidade. E que conseguiu, estudo entre aspas, tá, gente? Acho que vocês estão acompanhando aí. E que conseguiu liminar favorável pela Justiça Federal
até sua cassação em abril de 2019. Tal questão foi bastante polêmica e nos confrontou com a possibilidade de a homossexualidade voltar a ser tratada como uma patologia, o que a Associação Americana de Psiquiatria, a APA, já deixaram de fazer em 1973, retirando-a de seu catálogo de transtornos mentais, o DSM, 2 anos depois. Embora com considerável atraso, a OMS também fez o mesmo, em 1990, retirando-a da Classificação Estatística Internacional de Doenças, o CID-10, sendo seguida no Brasil pelo Conselho Federal de Psicologia em 1999, que passou a nortear o tratamento dos psicólogos em relação à orientação sexual no país, proibindo esse tipo de prática pela categoria. Tal discussão revive nas redes sociais palavras de Freud escritas em 1935 em resposta à carta de uma mãe americana que lhe escrevia angustiada a respeito da sexualidade do filho. As palavras de Freud diziam o seguinte, abre aspas, a homossexualidade certamente não é uma vantagem, mas não é nada do que se envergonhar. Não é vício, não é degradação. Não pode ser classificada como uma doença. Consideramos que seja uma variação da função sexual produzida por uma certa interrupção no desenvolvimento sexual. Ao perguntar-me se posso ajudar, você quer dizer, eu suponho, se eu posso abolir a homossexualidade e fazer que a heterossexualidade normal ocupe o seu lugar. A resposta é, de modo geral, que não podemos prometer alcançar este resultado. Em certo número de casos, tivemos sucesso em desenvolver os germes malogrados das tendências heterossexuais que estão presentes em todos os homossexuais. Mas, na maioria dos casos, isso não é mais possível. Fecha aspas. Freud buscou, no início do século XX, desmistificar a ideia de que a homossexualidade seria uma doença, posição que não foi unânime nem entre seus companheiros de trabalho. No século XXI, no Brasil, claramente suas crenças estão sendo questionadas, no sentido de patologização da homossexualidade, o que acontece, inclusive, por psicanalistas. É preciso que a reflexão sobre a homossexualidade seja constante, para que a teoria freudiana não acabe sendo usada para justificar práticas homofóbicas, posições que vão de encontro aos propósitos éticos da própria psicanálise. Diante disso, me confrontei com o imperativo de investigar mais a fundo na obra de Freud suas teorizações acerca do fenômeno, para tentar entender qual, de fato, era seu posicionamento acerca da acirrada questão da formação analítica dos homossexuais, que resultaram na criação dessa regra que vetava sua formação analítica, sobre a qual eu ouvira falar. Me causava estranhamento que o próprio pai da psicanálise se mostrasse favorável à homossexualidade, mas a principal instituição que representava sua teoria agisse de modo contrário ao entendimento de seu principal criador, elaborando uma regra que, por si só, ia de encontro aos princípios éticos psicanalíticos. Em 1921, Ernest Jones, então presidente da IPA, lança um questionamento acerca da legitimidade de homossexuais nas escolas de formação psicanalítica. Na ocasião, ele consulta, através de carta, Freud e Otto Henke sobre a candidatura de um médico homossexual assumido. As palavras de Jones. Os holandeses perguntaram-me algum tempo atrás sobre o quão apropriado seria aceitar como membro um médico que se sabia manifestamente homossexual. Aconselhei contra, e agora ouço que o homem foi enquadrado e levado à prisão. Vocês acham que esse seria um parâmetro geral e seguro para agirmos? Ao que Freud e Henke respondem também por carta. Sua indagação, caro Ernest, a respeito da prospectiva qualidade de homossexuais como membros, foi por nós considerada e discordamos de você. Com efeito, não podemos excluir tais pessoas sem outras razões suficientes, assim como não podemos concordar com suas perseguições legais. Sentimos que uma decisão em tais casos deve depender de um cuidadoso exame de outras qualidades do candidato. Fecha aspas. Freud não via razões para a homossexualidade ser um critério de exclusão das cadeiras de formação analítica da IPA, nem mesmo para a perseguição social sofrida pelos homossexuais. Temos, então, uma carta coassinada por Karl Abraham, Hans Sachs e Max Eichhorn, posicionando-se criticamente acerca da possibilidade de formação de um candidato homossexual em sua sociedade, a Escola de Berlim. Nós não decidimos ainda sobre a questão de admitirmos psicanalistas homossexuais em nossa sociedade, mas já dedicamos alguma reflexão a esse problema. Em primeiro lugar,
somos desfavoráveis a qualquer injúria ou crueldade contra qualquer pessoa. Todos nós tivemos a experiência de que homossexuais com um padrão aberto de comportamento somente nos acompanham em parte do caminho. Dado que a homossexualidade aparece em diversas formas como parte de uma neurose, acreditamos que ela deva ser analisada. Nossas tristes experiências aqui são Hirschfeld e Blücher. Vocês não podem imaginar o que o último fez a serviço de uma má compreensão da psicanálise. Toda possibilidade de analisar essas pessoas vai de encontro com os homossexuais vai de encontro com a homossexualidade. Concordamos que somente deveríamos aceitar homossexuais no nosso quadro de membros quando eles tiverem outras qualidades a seu favor. Fecha aspas. Alan, Pois não. me permita só um comentário aqui para vocês verem o que é ideologia, né? Porque, veja bem, a má compreensão da psicanálise e trabalhar contra a psicanálise e a própria compreensão do que é a psicanálise não é característico necessariamente dos homossexuais, mas de qualquer um. Porque teve tanta gente, tantos heterossexuais, que compreenderam absurdamente a psicanálise e fizeram tanto de serviço à psicanálise, né? Que é uma coisa realmente da ordem de uma ideologia, de um preconceito. Você atrelar isso a por exemplo, uma dificuldade da pessoa entender a própria psicanálise, ou na própria análise, no andamento da análise, é você atrelar isso à homossexualidade. Porque essa dificuldade, ela pode aparecer em qualquer um, homossexual, heterossexual, o que for, né? Quer dizer, agora, essa tendência, esse aspecto aí essa negatividade, né, essa depreciação da homossexualidade, termina produzindo essa associação, né? É parecido com o preconceito contra a mulher, né? Quer dizer, qualquer barbeiragem que a mulher faça no trânsito é porque é mulher, né? Quer dizer, dessa ordem, né? Desse olhar. Posso continuar? Então vamos lá. Então, o que podemos perceber a partir da leitura dessa carta é uma tentativa clara, no início, de uma argumentação humanitária em que pese que a violência contra os homossexuais não é defendida pelos autores. Questionamos primeiramente, contudo, se a própria recusa a ver nos homossexuais uma normalidade, privando-os de uma formação analítica a partir desse critério, já não é, por si só, um tipo de violência. Além disso, tomam dois expoentes como ilustrativos de uma má psicanálise, como se eles representassem todos os analistas homossexuais. Freud alerta para o engessamento de um olhar universal sobre a homossexualidade, quando adverte em última carta circular, com referência a essa querela, abre aspas. Reconhecemos nos argumentos contra a participação analítica de homossexuais algo como uma diretriz, mas temos que alertá-los quanto à transformação disso em uma lei, considerando os vários tipos de homossexualidade e os diversos mecanismos que as causam. Fecha aspas. Freud reconhece a variedade de mecanismos e de homossexualidades existentes e se posiciona politicamente de forma contrária ao uso da homossexualidade como critério de admissão. Freud não tratava a homossexualidade como uma entidade única e universal, nem com somente uma origem, mas como plural, com diferentes etiologias e manifestações. Esse entendimento de Freud fica claro, por exemplo, na análise da homossexualidade de Leonardo da Vinci, em que ele diz, abre aspas, o que por motivos práticos é denominado homossexualidade pode se originar de uma variedade de processos psicossociais de inibição, e aquele que distinguimos talvez seja um entre muitos, dizendo respeito a um só tipo de homossexualidade. Fecha aspas. Em nossa leitura, as diferentes explicações para as origens da homossexualidade revelam que se constituiu uma ideia de pluralidade de um fenômeno que geralmente era lido como singular. O conceito de pulsão, cunhado por ele no texto Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, em 1905, permite que ampliemos o entendimento sobre a sexualidade humana, evidenciando sua complexidade, no que nisso expõe também a insuficiência de se pensar a homossexualidade como um fenômeno enquadrável em um só tipo de manifestação, originado de uma única etiologia. Valemos-nos do argumento de Quinet, que diz: qualquer teoria que generalize a homossexualidade é falsa,
qualquer etiologia única que diga como se faz o homossexual é preconceituosa. E toda patologização da homossexualidade é racista. O homossexual não existe. Existem homossexuais, patentes, latentes ou sublimados. Defende ainda: podemos concluir que cada caso de homossexualidade masculina terá sua teoria própria a ser construída a partir de sua análise, pois qualquer universalização do desejo é impossível. Ao consultar a vasta obra de Freud, podemos constatar que, embora existam menções à homossexualidade já no início de suas elaborações teóricas, em cartas a Fliess no fim do século XIX e início do século XX, e em textos psicanalíticos iniciais, não houve, da parte de Freud, uma preocupação em sistematizar estudos sobre a homossexualidade de forma a tomá-la como um conceito próprio da psicanálise, exceto em textos muito pontuais, como 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, uma recordação da infância de Leonardo da Vinci e sobre a psicogênese de um caso de homossexualidade feminina. Esses textos não no sentido de tornar um conceito psicanalítico, mas no sentido de sistematizar um entendimento sobre o fenômeno. Geralmente, ela costuma comparecer em sua obra associada às questões relativas à sexualidade humana de forma mais abrangente. Em linhas gerais, podemos observar que sua proposta sobre as origens das homossexualidades pode ser estabelecida em torno de 3 principais teorias: a disposição bissexual constitutiva de todo ser humano, o distúrbio no desenvolvimento libidinal e a fixação na mãe, ou pessoa que garante os primeiros cuidados do bebê. Tais teorias se desenvolveram em diferentes explicações, como, por exemplo, forte apego ao pênis, horror à genitália feminina, medo da castração, alta consideração pelo pai, identificação com a mãe, etc. Inúmeros são os textos em que, de alguma forma, Freud elabora algo acerca da sexualidade humana que, de alguma forma, põe luz sobre a homossexualidade, assim como inúmeras seriam suas manifestações, cada caso sendo bastante particular. E não bastasse suas teorizações, que são por si só bastante explícitas quanto a seu posicionamento, Freud, em 1903, em entrevista a um jornal vienense, o Die Zeit, declarou: a homossexualidade não é algo a ser trabalhada nos tribunais. Eu tenho a firme convicção de que os homossexuais não devem ser tratados como doentes, pois uma tal orientação não é uma doença. Isso nos obrigaria a qualificar como doentes um grande número de pensadores que admiramos justamente em razão de sua saúde mental. Os homossexuais não são pessoas doentes. E em 1930, em pública manifestação de apoio aos direitos dos homossexuais, Freud assina uma petição contrária à sua punição, que se baseava no Código Germânico. A entrevista foi dada em 1903 e a petição assinada em 1930, o que nos autoriza a dizer que Freud se manteve ao longo dos anos fiel à ideia de que a demonização da homossexualidade era injustificada, sendo ela natural à sexualidade humana. Por isso, é bastante sintomática a oposição que encontramos de alguns psicanalistas quanto a essa visão positiva de Freud, que se manifestou na discordância quanto aos critérios de admissão de formação na escola da IPA. Nas escolas da IPA, né? Os desdobramentos da prática clínica permitiam que os psicanalistas refletissem sobre as proposições freudianas, gerando debates entre eles, que buscavam um entendimento melhor acerca de alguns fenômenos, incluso nisso a sexualidade humana, ao que não escapava a homossexualidade. Dessa forma, foi importante que rastreássemos não apenas as elaborações de Freud sobre a homossexualidade, mas também as de seus contemporâneos, de forma que pudéssemos entender de que maneira essas elaborações se colocavam. Então, muito mais do que simplesmente confirmar as teorias freudianas, por vezes, esses autores traziam contribuições que influenciavam o próprio Freud a repensar suas próprias teorias, havendo de sua parte, algumas vezes, uma preocupação em responder a essas teorizações, a fim de manter vivo o debate, fazendo avançar o pensamento psicanalítico. Diante disso, aprofundamos um pouco a pesquisa em relação a 4 nomes bastante caros a Freud: Ernest Jones, Karl Abraham, Otto Henke e Sandor Ferenczi, tanto por suas declarações explícitas, quanto por sua importância na história do movimento psicanalítico. Resumamos as suas teorizações. As contribuições de Ernest Jones dizem respeito especialmente à homossexualidade feminina, atribuída à fixação na mãe, seguida de fixação no pai, identificação/incorporação com o pai, e na diferenciação da homossexualidade feminina em 2 tipos de pessoas:
As que abrem mão da libido objeto pai, mantêm interesse no homem, mas querem ser aceitas como um deles, e as que abrem mão da libido sujeito, sexo, tendo pouco ou nenhum interesse por homens, direcionando a libido para outras mulheres. Então, esses eram os termos que eram postos, né, na leitura da teoria de Jones acerca da homossexualidade feminina. Então, Abraham centra suas explanações no retorno a um estágio anterior da libido, ou uma parada no estágio narcísico, na introjeção do pai do sexo oposto e na bissexualidade. Já as contribuições de Otto Rank dizem respeito principalmente ao narcisismo, à bissexualidade e à fixação na mãe. A questão da bissexualidade ela vai permear, né, as teorias de todos esses autores, né? Assim, era algo que era consensual. Então, Sandor Ferenczi, talvez aquele que mais contribuições trouxe a esses debates, embasa suas argumentações se centrando na fixação na mãe, na relação da homossexualidade com a paranoia, na parada no desenvolvimento no estágio narcísico, na bissexualidade, que ele trata por ambissexualidade ou anfierotismo, na atitude de pôr-se de lado em benefício do pai, deixando para ele todas as opções do sexo oposto, que é como se apresenta a jovem homossexual, e no medo da mulher, e na divisão, só que em relação à mãe, né? E no medo da mulher e na divisão da homossexualidade, tratada por ele por homoerotismo. E esse talvez seja a grande contribuição do Ferenczi para essa discussão, né? Pensar o caráter pulsional do homoerotismo, ao invés da ideia de práticas homoeróticas. Então, tratadas por ele por homoerotismo, sugerindo que esse termo expressa a qualidade psíquica da pulsão, em detrimento de homossexualidade, que denota seu caráter sexual. Em homoerotismo de sujeito, ou homoerotismo passivo, o homoerótico passivo, e o de objeto ou ativo, que é muito semelhante com a teoria do Jones, assim, só que com outros termos. Então, um parêntese para dizer que essa última teoria, né, do homoerotismo, fez com que Freud inserisse uma nota em 1910 ao texto Três Ensaios, concordando com a abordagem do homoerotismo em Ferenczi. Então, apesar de ter sido escrito em 1905, o Três Ensaios sofreu alterações pelo menos de 5 anos, né, 1910, 1915, 1920, onde Freud traz importantes acréscimos à teoria. E uma delas é uma nota em que ele acrescenta essa teorização de Ferenczi, que é feita em 1909, diferenciando o homoerotismo e homoerótico de sujeito e de objeto, pensando aí o caráter pulsional do homoerotismo. Então, os achados teórico-clínicos desses autores evidenciaram que a construção de um saber psicanalítico sobre a homossexualidade se deu em um processo de diálogos entre eles, que constantemente referiam os textos uns aos outros, especialmente os de Freud, que também referenciava esses autores em seus textos, a exemplo de Ferenczi, como acabamos de citar. Sugerimos, portanto, que essa construção de um entendimento acerca da homossexualidade se deu em um processo que definimos como relativamente horizontal, uma vez que Freud não se furtava a repensar sua própria teoria através das contribuições desses autores, mas tendo em vista que essa horizontalidade é passiva de críticas, uma vez que Freud, enquanto fundador da psicanálise, era ouvido por seus pares de forma diferente. Sua palavra certamente tinha um peso maior que a dos demais, e por isso entendemos que essa horizontalidade é relativa. Bem, o que percebemos é que todas essas teorias, né, desses outros autores, se adequam perfeitamente ao pensamento de Freud, não divergindo significativamente em relação às explicações dadas para as origens da homossexualidade, ou homossexualidades no plural. Elas, na verdade, se adequam às 3 explicações maiores de Freud, que relembramos aqui: a disposição bissexual constitutiva de todo ser humano, o distúrbio no desenvolvimento libidinal e a fixação na mãe. O que fazia, então, com que teorias tão semelhantes originassem divergências de opiniões tão marcantes, que colocavam, de um lado, Freud e Otto Rank, que não viam na homossexualidade um critério de exclusão, e de outro, Ernest Jones e Abraham, como defensores de que esse era um critério válido. O que podemos concluir disso tudo é que as divergências dentro do movimento se davam muito mais no plano político, nos encaminhamentos dados a essas teorizações, que podiam ser usados com fins de manter uma ordem social pautada na moralidade da época, ou utilizadas com fins de modificá-la, favorecendo assim uma atitude de positivação do olhar sobre a homossexualidade. É importante ainda que se registre
que mesmo Freud se manifestando tão explicitamente, prevaleceu o entendimento dos que se colocaram de forma contrária à formação analítica dos homossexuais. Talvez isso seja resultado do distanciamento de Freud da liderança direta da IPA, receio de uma possível associação que poderiam fazer entre a psicanálise e uma ciência judia. Sendo ele mesmo judeu, optou por colocar na presidência da IPA, quando de sua fundação, um não-judeu, Jung, numa tentativa de angariar adeptos ao movimento de fora do gueto vienense, como define Rudinesco, que ele sempre viu, se não como um inimigo da psicanálise, a Viena da época, né, ao menos como um grande foco de resistência. Freud se sentia isolado em Viena, né, porque ele entendia que os outros países da Europa estavam ouvindo ele, mas a própria Viena não conseguia aceitar bem as teorias que ele trazia. Então, dessa forma, sempre deu relativa autonomia à IPA para gerir seu próprio funcionamento, a ponto de, no fim das contas, sua opinião não ser suficiente para respaldar uma decisão final favorável aos homossexuais, como era de seu desejo, mas permitir que, em seu seio, a IPA criasse uma regra que vetava a formação analítica de pessoas declaradamente homossexuais. Por conta desse episódio, alguns autores defendem que ainda hoje esse boicote aos homossexuais existe na IPA, seja de forma explícita, como argumentam Rudinesco e Plon, que em seu dicionário afirmam que essa regra nunca foi abolida, ou como entende Quinet, que alega que esse boicote ainda se dá através de diversos procedimentos que vão da coação à indiferença dentro de instituições psicanalíticas. Luciana Marques ilustra as consequências dessas práticas com a criação de instituições que propõem a cura da homossexualidade, como a NARF, fundada por Charles Socarides em 1992, sem ligações com a IPA, mas formada por diversos membros da APSA, né, que é a Associação Psicanalítica Americana, aí entre aspas, que afirmam serem capazes de modificar a orientação sexual das pessoas com base na teoria psicanalítica. São palavras da Luciana Marques. Segundo a autora, o posicionamento oficial da NARF é o de que a homossexualidade é um transtorno tratável e de que o de seu fundador, Charles Socarides, é o de que não importa o grau de adaptação e funcionamento em outras áreas da vida. Nas relações interpessoais, os homossexuais vão sempre ser severamente deficientes. Em 1995, o mesmo afirmara, isso Socarides, né? O homossexual pode parecer não ser doente, exceto na hipocrisia de sua vida sexual. Certos homossexuais, muito perturbados, não têm angústia, pois estão constantemente engajados em relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, o que alivia sua ansiedade. Tais discussões mostram que a questão da formação analítica se apresenta como um elemento de preocupação dos psicanalistas. Levando isso em consideração, lemos seus autores com a ideia de que não é somente de teoria que se trata, mas de suas reverberações ético-político-sociais, o que na prática implica o alcance da psicanálise na sociedade. Diante disso, podemos avaliar criticamente a relevância de espaços alternativos para se pensar a psicanálise, como a universidade, que com o tempo mostrou-se um lugar de circulação do saber psicanalítico, num contraponto ao tipo de institucionalização propostas por instituições psicanalíticas como a IPA. Todavia, precisamos refletir que, como sugeriu a pesquisa realizada por Martins, né, que é a professora Carla Patrícia, o campo psicanalítico precisa de signos plurais. Do contrário, signos passam a funcionar como cristais de uma verdade que se propõe universal e asséptica. Pensamos aqui a universidade como um espaço de pluralidade, que se reflete também no que se refere à transmissão da psicanálise em sua história e em seus fundamentos teóricos. Daí o psicanalista Daniel Kupperman pensar o conceito de transferência nômade para definir um tipo de arranjo transferencial inédito na história da psicanálise, que restituiria aos analistas a liberdade associativa, desprendida de uma filiação teórica ou institucional obrigatória, pensando-se a multiplicidade de possibilidades de espaços e saberes de reflexão do campo psicanalítico, na universidade, ou mesmo como um grupo de estudos desse, né? Nesse sentido, aqui são palavras do Kupperman.
Nesse sentido, a transferência nômade implica, efetivamente, uma resistência à submissão transferencial sufocante imposta nas instituições psicanalíticas, bem como a possibilidade de ventilar os saberes psicanalíticos, além do constrangimento produzido pelo narcisismo das pequenas diferenças. Fecha aspas. Não estamos afirmando que a afirmação analítica está oferecida a instituições psicanalíticas. O que propomos é que se pensem os estudos empreendidos na universidade como parte da constituição de um lugar de formação, como mais um espaço para se refletir acerca das questões referentes aos campos teórico e clínico da psicanálise, sob o olhar científico e crítico do modelo acadêmico. Coutinho Jorge reforça a vantagem de tal aproximação ao afirmar, abre aspas, a psicanálise ganha com isso. Ela ganha ao ter seu saber interrogado. Lacan postulou que a psicanálise é a manutenção viva da questão. O que é a psicanálise? Fecha aspas. Entendemos que tal pergunta deve sempre nortear a investigação acerca de qualquer tema sob o viés psicanalítico, pois é a partir de tal interrogação que um saber pode ser construído. Dessa forma, a institucionalização da psicanálise se dá também a partir do contato com a universidade. No caso particular de assuntos relativos às homossexualidades, podemos apontar ainda a importância política das pesquisas acadêmicas na abordagem de temas como a adoção por casais homoparentais e as discussões sobre gênero e as transexualidades, assuntos que não couberam a esse trabalho desenvolver, mas que ficam de sugestão para pesquisas futuras. Contudo, temos que problematizar também as consequências negativas, mas inevitáveis, do estreitamento de laços entre a psicanálise e a sociedade de forma geral, ilustrada aqui com a universidade, mas não se limitando a ela. O que se observa é uma apropriação da psicanálise pela sociedade, com risco de ser utilizada por ela também com fins de justificar práticas homofóbicas, que se distanciam substancialmente da ética da psicanálise freudiana, dando um substrato, entre aspas, científico, aqui bem entre aspas, a ideias que, assim, velam seu moralismo fundante. Isso acontece porque, tendo sido assimilada pela cultura, a psicanálise passa a representar um discurso científico, dando legitimidade a alguns posicionamentos. Como problematiza Lucas Bullamar, o prestígio do qual gozava a psicanálise em boa parte do Ocidente no século passado fazia com que as opiniões arvoradas por seus representantes tivessem a força da ciência na estruturação do nosso imaginário. E muitos veículos tradicionais dos parâmetros morais da sociedade recorriam, inclusive, a termos e conceitos psicanalíticos quando se pronunciavam sobre a homossexualidade. Fecha aspas. Freud defendia a associação da psicanálise com a ciência, ao pensar a psicanálise como um ramo da psicologia, uma psicologia da profundeza ou psicologia do inconsciente. Para Freud, a psicanálise não se prestava a uma visão de mundo próprio, enquanto, abre aspas, uma construção intelectual que, a partir de uma hipótese geral, soluciona de forma unitária todos os problemas de nossa existência, na qual, portanto, nenhuma questão fica aberta e tudo o que nos concerne tem seu lugar definido. Fecha aspas. Dessa forma, a psicanálise aceita tomar de empréstimo sua visão de mundo da ciência, no que pensa a construção do conhecimento de mundo através da elaboração intelectual sustentada na pesquisa. Alguns outros episódios da história do movimento psicanalítico podem ainda ser problematizados, uma vez que ganharam repercussões sociais que extrapolam os limites de uma discussão interna e tiveram um grande alcance social, como a oposição de psicanalistas contra a despatologização da homossexualidade da lista de doenças mentais dos manuais diagnósticos da APA, mostrando sua colaboração para a perpetuação ou ao menos para a manutenção de uma mentalidade patologizante da homossexualidade. Então, é a própria Luciana Marques quem traz esse dado num texto daquele livro do Marco Antônio Coutinho Jorge do Quiné, né, de que os psicanalistas foram maioria na votação contra a despatologização da homossexualidade, né, dos manuais da APA. Outro exemplo é o posicionamento de alguns psicanalistas desfavoráveis à adoção de crianças por pares homoafetivos e ao reconhecimento do Pacto Civil de Solidariedade, o PAX, na França, aprovado em 99, para regulamentar a união de pessoas do mesmo sexo.
Personalidades reconhecidas internacionalmente no campo da psicanálise, inclusive no Brasil, como Jacques Alain Millet, ao defenderem a oposição ao Pax, argumentaram supostamente baseados na teoria psicanalítica ou em sua experiência analítica. O psicanalista francês defende, abre aspas para as palavras de Millet. A clínica tem alguma coisa a dizer a favor ou contra o reconhecimento jurídico ou social do concubinato homossexual? A meu ver, existe nos homossexuais laços afetivos de longa duração que justificam perfeitamente, segundo modalidades a estudar, seu reconhecimento jurídico, se os sujeitos almejam. Saber se isso deve se chamar casamento é uma outra questão. Esses laços não são do mesmo modelo que os laços afetivos heterossexuais. Eu não estou qualificado para inventar um nome, os tipos de reconhecimento social ou jurídico do laço, mas estou para ter clinicamente constatado a autenticidade das relações entre homossexuais. Fecha aspas. Ou seja, Millet entende que a parceria entre pessoas do mesmo sexo pode ser constituída de afeto, mas não deve ser reconhecida com a mesma legitimidade das parcerias heterossexuais, e se vale da clínica psicanalítica para embasar a sua argumentação. A Simaia defende que, com essa ideia, Millet visa tratar o gay como diferente, como uma forma não de lhe proporcionar direitos, mas para legitimar que ele seja tratado de forma desigual, servindo à ideologia homofóbica. Ironicamente, tivemos recentemente a declaração do Papa Francisco, representante máximo da Igreja Católica, que fez uma fala em que defende o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Aí eu vou abrir aspas aqui para a fala dele. As pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família. Elas são filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deverá ser descartado ou ser infeliz por isso, diz ele no documentário Francisco. Continua. O que precisamos criar é uma lei de união civil. Dessa forma, eles são legalmente contemplados. Eu defendi isso, ele afirmou. Todos esses episódios nos confrontam com a importância da psicanálise, ou melhor, de seus praticantes reverem constantemente seus próprios posicionamentos, a fim de que não estejam servindo a causas que, em sua essência, sejam, abre aspas, antipsicanalíticas. Assim, a psicanálise, enquanto fazendo parte da cultura e se propondo a pensá-la, encabeça discussões importantes, mesmo que, por vezes, seus representantes estejam a serviço de ideologias que contrariam os ideais éticos freudianos, como ao pensar a cura da homossexualidade. Sobre essa necessidade de cura, a própria filha, Anna Freud, acreditava que em sua clínica era possível realizar a conversão de homossexuais em pais de família heterossexuais. E que chegou a pedir para a jornalista Nancy Proctor Gregg que não publicasse a carta de Freud a uma mãe americana de 35, na época inédita, sob justificativa de que ela poderia levar ao entendimento de que a função da análise seria que as pessoas entendessem que suas falhas ou imoralidade não são graves e podem ser aceitas por eles mesmos. Já seu pai, Freud, entendia, pelo menos no que diz respeito à psicanálise, que não cabe a ela, abre aspas, resolver o problema da homossexualidade. Ela tem de contentar-se em desvendar os mecanismos psíquicos que levaram à decisão na escolha do objeto. Fecha aspas. Dessa forma, distancia sua abordagem de uma compreensão patologizante do fenômeno. Ainda segundo Freud, aí abre aspas, né, para uma grande citação do Freud. Esse trabalho, eliminar a inversão genital ou homossexualidade, nunca me pareceu fácil. Constatei, isto sim, que apenas em circunstâncias muito favoráveis, ele é bem sucedido. E mesmo então, o êxito constituiu essencialmente em liberar a pessoa restrita à homossexualidade o caminho obstruído até então para o sexo oposto, ou seja, restaurar sua plena função bissexual. Ela podia então resolver se queria largar o outro caminho, condenado pela sociedade, e em alguns casos foi o que fez. É preciso dizer também que a sexualidade normal, e aqui esse destaque para o normal é meu, porque eu vou comentar ele mais à frente, baseia-se numa restrição de escolha de objeto. E, de modo geral, a empresa em transformar em heterossexual um homossexual plenamente desenvolvido não é mais promissora do que a contrária, com a diferença de que esta, por boas razões práticas, nunca é tentada. Fecha aspas. Por fim, faz-se pertinente que concluamos que, em relação ao uso de termos como normal, referindo-se à heterossexualidade, como consta na citação acima, e que Freud faz vários momentos em sua obra,
em nosso entendimento, e mesmo no de alguns outros psicanalistas brasileiros renomados, como Jurandir Freire Costa, Marco Antônio Coutinho Jorge e Antônio Quiné, é, na verdade, um uso que perverte seu real sentido, como se Freud, valendo-se de um uso já corrente, mesmo naturalizado, engajasse novos sentidos, uma vez que ele desfaz essa relação necessária entre eles, ou mesmo explicita um novo sentido que busca empreender, ou ainda esclarece que essa relação pré-existente é, na verdade, uma convenção, como ele faz, por exemplo, ao usar expressões como no que é considerado direção normal, ou em casos considerados anormais. Quiné defende que, ao usar o termo normal, Freud refere-se ao que é relativo à norma social, sendo anormal aquilo que é proibido pela sociedade. Freud era, portanto, um homem de seu tempo, fazendo associações criticáveis entre feminino e passividade e masculino e atividade, e outras mais moralistas, que vão sendo questionadas ao longo do tempo, mas que certamente influenciaram a forma como ele pensou alguns fenômenos no início do desenvolvimento de seu trabalho. Contudo, não seria exagero afirmar que mesmo assim, Freud rompeu com a concepção de normal versus patológico que predominava nas discussões sobre sexualidade, colocando a homossexualidade, a partir da centralidade do conceito de pulsão, no campo dos possíveis destinos da sexualidade. Ou ainda pensar Freud como grande liberal e progressista, se comparado com seus companheiros psicanalistas, como afirmou uma revista canadense Body Politic, em 77, que trouxe em uma passagem intitulada The Gay Rights Freud, traduzido por Bulamar como Freud militante dos homossexuais, uma série de declarações de Freud que o distinguia justamente de outros psicanalistas que estavam sendo atacados pela militância, fazendo saber pela primeira vez em língua inglesa alguns posicionamentos de Freud que trouxemos aqui em nosso próprio texto. Defender hoje os posicionamentos que Freud defendia já no início do século XX tem um peso diferente. Freud ia de encontro ao posicionamento não só de seus companheiros de trabalho, mas de toda a classe médica, cujo entendimento acerca da homossexualidade tendia a vê-la como uma perversão ou como um distúrbio mental. A própria literatura não se furtava a associar a homossexualidade a um tipo de pessoa afetada, cheia de vícios, desvirtuosa, a exemplo do personagem de Charlie, criação de Proust em sua saga Em Busca do Tempo Perdido, em que no volume Sodoma e Gomorra vai discorrer sobre a homossexualidade em termos que contrastavam com o pensamento freudiano, e defendendo a ideia de um homem com alma de mulher. Cito isso para ilustrar que o entendimento da homossexualidade no período de Freud, talvez mais ainda do que hoje, era herança de compreensões que já associaram ao pecado, a doenças e a crimes. E Freud é um dos que insistem em sua normalidade, sendo por isso severamente contestado, especialmente por seus pares da categoria médica. Com essa fala, espero ter contribuído minimamente para manter viva a questão do que é a psicanálise, a que ética ela serve, que uso é feito de seus construtos, e mesmo problematizar sua relação com a cultura, e com os encaminhamentos dados a ela pelos próprios psicanalistas. É preciso questionar os destinos políticos feitos para legitimar a manutenção de um status de supervalorização da heterossexualidade como norteadora das relações sociais, inferiorizando a homossexualidade como um atentado à reprodução, à diferença sexual e aos costumes sociais naturalizados como, entre aspas, normais. Por fim, faz-se necessário ressaltar o quão essencial é que nos voltemos para as origens, um retorno a Freud, como propunha Lacan, um retorno crítico mesmo, de poder apontar onde hoje certas questões postas podem ter sido ultrapassadas, pois diziam respeito a um momento histórico e cultural específico no qual Freud estava inserido, mas que a essência de sua teoria das pulsões é válida e suficiente para que se pense que a escolha de objeto sexual não pode ser por si só critério de formação, assim como não deveria ser o de discriminação. É isso, obrigado pela atenção de todos. Muito bom, Alan. Parabéns. Esse seu texto é muito bacana, é muito bom. Não sei se você já encaminhou para publicar. Se não, eu recomendo que você o faça. É muito interessante. Obrigado. E você recupera aí algumas questões que a gente já tinha falado aqui nos textos anteriores, que é muito... só que o seu texto sistematiza isso de uma maneira muito
bem mais claro do que a gente já tinha feito, né? Bom, eu vou deixar aberto aí para quem quiser fazer questões. Eu tenho algumas, na verdade, comentários e considerações, mas antes disso, eu acho que quem quiser fazer alguma questão para o Alain, fiquem à vontade. Léo, Oi, Márcio. boa tarde a todo mundo. Alan, parabéns, muito bom te ouvir. É muito instigante, eu acho o tema fantástico, é só tudo que a gente tem discutido, né, aqui. Eu, assim, o texto é muito bom, muito claro, muito, realmente, né, para publicação, prontinho. Eu preferia que você não tivesse lido, honestamente. Você, quando participou dos encontros aqui, né, falando, você tem uma desenvoltura muito boa, você domina muito bem, né? Mas está de boa, tranquilo, enfim, é mais uma dica, né, talvez, se apropriar mais, né, da nossa produção e falar sobre ela, né? Mas está muito bom, está muito claro. Eu queria falar algumas coisas. Primeiro, gostaria mais uma vez de deixar aqui registrada a minha indignação com esses psicanalistas que andam por aí. Muito complicado, né? Eu insisto que sei lá, é falta de análise, ou não leram direito o cara, mas também não sei se é da época, né? É muito difícil a gente... mas lá na época, bom, eu não estava lá, sei lá. Mas para mim é muito estranho ler Freud e sair falando essas abóboras, né? Essas barbaridades. Patologizando a homossexualidade, discriminando, né? Fazendo, acho que não tem outro nome, homofobia, né? Você é gay, você não pode clinicar, porque eu não consigo imaginar outro argumento. Quer dizer, o argumento seria que esse cara, eu entendo, né? Ele não está preparado, ele não está pronto para analisar, porque ele tem um transtorno, um distúrbio, um negócio aí que tem que ser resolvido. Como, né? Como assim? Ele está numa fase ainda do desenvolvimento sexual, né? Por qualquer lugar que se olhe, talvez seja, né, um pouco essa coisa de ser fruto do nosso tempo, né? A gente aqui encravado no século XXI. Mas, em suma, assim, né, eu acho muito estranho isso. Discriminar homossexuais, alguém por orientação sexual dentro do campo da psicanálise desculpa, é uma patologia. Não, não é uma patologia, não vamos chamar de doença. Mas é uma má compreensão do processo e, sei lá, é falta de... Eu não sei o que é. Bom, Alain, doutor Leonardo, se puderem me ajudar aí a entender, né? O Léo fala de uma diferença entre a psicanálise e os psicanalistas, né? Eu acho interessante essa ideia, né? Da psicanálise é uma teoria, é um arcabouço teórico, sei lá, uma visão de mundo, uma técnica. Tudo é difícil falar, né? O que é, mas é isso aí né, que a gente tenta estudar. Estudo é o campo da psicanálise. É ciência, né? Dialoga com ciência, muito, muito bacana, né? Um campo muito, muito original, realmente muito novo, que nasce lá no meio do século XIX. Agora, a notícia que ele traz, né, que o Freud traz, eu não sei o que como é que não ficou claro, né? Porque essa ideia, por exemplo, de que a pulsão tem vários destinos, né? Então ela pode ir para lá, pode ir para cá, ela é perversa polimorfa e tal. E depois de um tempo é que ela vai, vamos chamar assim, né, se definir, amadurecer, ou sei lá o quê. E geralmente, podemos falar normalmente, né, mas podemos falar também geralmente, vai para o lado da heterossexualidade. Por quê? Acho fácil de entender, né? Os modelos que você vê, o que você, né, o mundo em que você se encontra é o padrão, né? E eu acho que isso ficou muito claro, né? Essa questão de normal, o contrário de normal não é patológico, não é doença, né? Não é uma doença. O contrário de normal é menos normal. É um conceito estatístico, né? Da maneira como eu vejo, pelo menos, normalidade é essencialmente o que todo mundo faz. Portanto, se a maioria das pessoas fosse homossexual, a heterossexualidade seria, não vou chamar de doença, né? Eu vou chamar de um devir minoritário aqui, convidando o Deleuze, né? Seria um devir minoritário. Mas chamar de doença, também é outra coisa, né, que eu queria inquirir aqui o grupo. Que negócio é esse de doença mental, né? O que é exatamente que se fala quando se diz doença mental? Existe doença mental?
né? O que é isso, né? Enfim, né? Só isso mesmo. A última coisa que eu queria perguntar, colocar, provocar, é o que a psicanálise fala sobre distúrbio, transtorno, esses negócios, né? Existe distúrbio, existe transtorno, porque transtorno implica, de novo, uma noção de normalidade, né? Esse aqui é o certo, e qualquer coisa que não for o certo é um distúrbio ou é um transtorno. Mas não sei, queria ouvir, né? Como é que essas palavras ressoam para a psicanálise. É isso. Alan, você vai comentar? Eu só ia agradecer ao Márcio as observações e ao grupo que eu estava lendo aqui de lado. E aí a Larissa colocou uma questão que eu acho que o próprio Márcio respondeu aí com a fala dele, né? Sobre, não de forma tão direcionada, mas ela questiona assim, se também não é possível pensar a heterossexualidade no plural. E aí, assim, o que o meu texto quer mostrar é que a sexualidade, ela é plural, e que não existe uma forma de se constituir enquanto homossexual ou heterossexual de forma única, né? Existem diferentes subjetivações e isso implica uma pluralidade. A gente acentua a pluralidade da homossexualidade porque se categoriza a homossexualidade como um grupo único, e aí todo mundo que não é heterossexual e joga ali dentro do pacote homossexual responde a uma mesma coisa, que no caso é uma visão negativa, né, da homossexualidade. Então, não importa de que mecanismo você esteja falando de formação, a homossexualidade está atrelada com a negativização, de um olhar negativo sobre a homossexualidade. O que não se faz em relação à heterossexualidade. Então, você não questiona a pluralidade da heterossexualidade, porque todos os tipos de heterossexualidade são normais, são positivados, têm um olhar positivado. Então, nesse sentido, toda a sexualidade é plural. Não existe uma pluralidade de homossexualidade, de heterossexualidades. Esse caminho é possível pensar assim. Pelo menos é como eu acho que meu trabalho responde a isso. Bom, eu vou, então, já que ninguém está se manifestando, mais alguém não está se manifestando? Oi, professor, eu queria falar bem rapidinho. Desculpa, Gabi. Então, mas é rapidinho, tá? No primeiro, assim, eu queria parabenizar o Alan. Eu queria primeiro parabenizar o Alan, achei o texto muito bem escrito, que é fluido, né, e tal, que às vezes não é muito fácil a gente encontrar textos tão bem escritos. E, assim, parabenizar também o fato, primeiro, assim, de fazer essa autocrítica, né, autocrítica no sentido de trazer questões da psicanálise, que a gente sabe que não é própria da psicanálise, mas de determinados psicanalistas que usam conceitos, usam ideias da psicanálise, muitas vezes para justificar suas questões, né, assim, e acho muito importante trazer isso como aqui num texto, e assim, de trazer um tema que a gente precisa estar engajado, a psicanálise também precisa estar engajada nisso, assim. É uma questão que é social, e a psicanálise não pode ficar num pedestal, não só a psicanálise, a gente está falando de psicanálise porque é o que a gente faz e tal. Mas que não pode ficar num pedestal acima das questões que estão aqui, as questões sociais e tal. E acho muito importante, assim, trazer essas questões e para mostrar que lá, quando você retorna a Freud não estava colocando a questão da homossexualidade como algo normal, como a gente tem ainda psicanalistas hoje tentando trazer, né, assim, usando da teoria psicanalista para isso, para justificar seus preconceitos, suas questões. Então, eu acho muito legal, né, você fazer isso, e acho super interessante que você possa publicar e tal, porque eu já ouvi de muitas pessoas que não conhecem bem a psicanálise, questões dessa forma, dizer, como se fosse uma questão da psicanálise, a psicanálise é homofóbica. E acho muito interessante que existam textos como esse que mostram que não, que existem sim determinados psicanalistas, assim como existem pessoas de outras abordagens, psicólogos, enfim, de outras abordagens, que também trazem, né, a teoria para justificar suas questões.
e tal. E aí concordo muito também com o que o Márcio falou, né? Que parece que não entenderam nada, né? Parece que não... Que psicanálise é essa? Que esses psicanalistas estão fazendo, estão tentando fazer. Enfim, era mais isso mesmo, assim, para parabenizar essa questão de trazer, e acho fundamental trazer luz a essas questões, né? Obrigado, Gabriela. E, gente, assim, eu não publiquei esse texto porque eu realmente escrevi ele para invenção e adaptei ele para apresentar aqui. Então, não está publicado, mas eu vou conversar com a Carla para a possibilidade da gente publicar. Então, por favor, não usem ele, porque ele não tá referenciado ainda. Eu compartilhei mesmo pela confiança no grupo, mas eu pretendo, sim. Tem um que já está meio encaminhado sobre a dissertação, mas resgatando as teorias desses psicanalistas, né? Como eu disse, eu faço um levantamento das teorizações desses primeiros psicanalistas em diálogo com Freud, mas achei que para cá seria mais interessante a gente discutir como é que essas teorizações elas aconteceram, né? Como é que elas compareciam no social também, né? Para além da psicanálise, que repercussões ético-políticas essas discussões trouxeram para a compreensão da psicanálise, né? E para a forma como ainda hoje os psicanalistas retornam às teorizações psicanalíticas primeiras, né? Inclusive de Freud, para justificar uma prática que não se justifica, né? Assim, pelo menos não a partir da própria teoria psicanalítica. Bom, Alan, deixa eu fazer alguns comentários que eu acho que são importantes aqui, porque eu acho que interessante é isso, a gente poder avançar e dizer algumas coisas a respeito das questões que o seu texto coloca, né? Eu acho que você tem uma passagem no seu texto, assim, muito importante, que você chama atenção para isso, ao fato de que a oposição, curiosamente, a oposição a Freud, não era teórica, porque as teorias meio que se referiam ou partiam das próprias proposições teóricas do Freud. E aí você disse que era uma oposição política, né? A gente poderia até acrescentar, ou até uma recomendação, se você quiser, eu diria que é uma oposição que é política e moral, né, às proposições freudianas, não são propriamente política, moral e institucional, né? Que aí tem uma diferença, quer dizer, entra aí no meio dessa sua discussão todo o processo de institucionalização da psicanálise, que obviamente você não discutiu aí, eu não sei se você faz isso na sua dissertação, mas imagino que sim, né? Aí tem todo assim os efeitos do processo de institucionalização da psicanálise, né? Mas veja bem, por exemplo, sobre os processos de efeito e os efeitos da institucionalização da psicanálise, e essa oposição aí que a gente está falando, que não é propriamente uma questão de teoria, que eu entendo a angústia do Márcio, né? Mas, porra, a teoria está aí, por que os caras dizem coisa diferente que não tem nada a ver com a teoria? Porque aí é onde entra uma questão que eu acho que a própria psicanálise não é suficiente. E é por isso que eu gosto tanto do Foucault. Porque aí com Foucault a gente pode entender, por exemplo, a função política do saber, não propriamente da teoria. Não é? Nós não estamos falando da ciência, ou da teoria, da psicanálise, ou do que quer que seja, mas o saber como uma função, como tendo uma função política, especialmente no mundo moderno. Então, quer dizer, como é que a gente manipula o saber para lá ou para cá? Porque é o que nós estamos vendo hoje, por exemplo. Isso não é de hoje, mas hoje se agravou com a Terra plana e essas coisas todas, né? Eu vi, não sei se vocês viram, eu li hoje a entrevista do embaixador brasileiro em Paris. Você sabe que a França fechou, né? Fechou todos os voos Brasil-França e França-Brasil. E aí o embaixador foi chamado para uma rádio. E, assim, absolutamente ridícula a entrevista do embaixador, dizendo, entre outras coisas, de que o Bolsonaro não podia fechar porque não tinha poder para fechar, porque que a culpa não era dele, porque o Supremo tinha dado o poder aos governadores para fechar, fazer o isolamento, né? Enfim, esses absurdos que são essas torções que é possível fazer no saber enquanto função, e não necessariamente enquanto conteúdo, né? Enquanto sua função política, função saber poder, que o Foucault desenvolveu tanto e abriu essa possibilidade, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante, viu, Márcio? Não sei, talvez isso lhe ajude
aí na sua angústia e na sua indignação, porque às vezes isso é meio inevitável, né? Isso é um tanto quanto isso. Vou recomendar para vocês, eu não imagino que você conheça, Alain, mas o Márcio também, para todos. O Foucault tem um texto que é conhecido já, que se chama O que é um autor? Não é? Então, nesse texto, O que é um autor, ele define lá o que ele chama de discursividades. Inclusive, é um texto, é uma palestra do Foucault, que o Lacan estava presente na palestra do Foucault e que influenciou Lacan no seminário. O Lacan comenta essa palestra do Foucault no seminário 16, e no seminário 17 ele vai falar sobre os discursos, influenciado pelo Foucault, pela noção de discursividade do Foucault. E nessa noção de discursividade, o Foucault vai dizer isso, de que uma das características dela é terem como referência um autor, daí o texto, o que é um autor, né? O que é um autor, não. O que é um autor. É o título do texto. Essas discursividades que ele usa como exemplo, Marx e Freud, são autores que fundaram a discursividade. E uma das características dessas discursividades é que elas inevitavelmente são deformadas e que aparece um segundo autor que faz um retorno a... Obviamente que ele estava fazendo referência ao retorno a Freud do Lacan, né, o Foucault. Então isso é muito interessante, porque essa deformação da discursividade ela é meio inevitável. Se a psicanálise se difunde, é meio difícil que ela não seja deformada, entende? Então, eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter, mas a gente tem que entender também que as coisas, do ponto de vista discursivo, funcionam assim. No próprio discurso do Lacan, tem um giro, né? Os discursos giram. Então, a psicanálise pode ser tratada como universitária, por exemplo, né? Como foi... Não estou falando da universidade, não. Estou falando da própria instituição de psicanálise. Ela foi tratada de uma forma universitária, tá? E para concluir a outra questão, concluir o que eu tinha a dizer, depois a gente pode até continuar falando, mas tem uma questão interessante aí também que tem a ver com essa problemática da patologização, que eu acho que só quem resolve essa parada no campo da psicanálise é o Lacan com o Nobo Romeano. Porque, veja bem, tudo bem que o Freud tentava se safar desse, como o Alain demonstrou aqui, por exemplo, não só no que tange a homossexualidade, mas no que tange um monte de coisa. O Freud tentava se safar desse processo de patologização, não é? Mas a gente não pode recusar o fato de que Freud ainda está influenciado pela psiquiatria do século XIX. Essa coisa de estrutura, neurose, psicose e perversão, vem da psiquiatria do século XIX. Por mais que ele tenha subvertido essas categorias e tenha fundado um novo saber sobre elas, porque a psicose na psicanálise não tem nada a ver com a psicose da psiquiatria, né? Nem hoje, até hoje é assim. Mas, de todo modo, fica esse ranço, né, de você tratar essas coisas como sendo do campo do anormal ou do patológico, ou do que quer que seja. E eu acho que o Lacan, no nó, ele chega a essa conclusão e essa retificação, vamos dizer assim, teórica em psicanálise, porque para Lacan, no nó, não vai ter mais 3 estruturas, vai ter uma só. Entende? E aí o Lacan diz coisas do tipo, não existe a psicose, existem psicóticos. Não é? A gente poderia dizer a mesma coisa, não existe a homossexualidade, existem homossexuais. Não existe a heterossexualidade, existem heterossexuais. Entende? Quer dizer, isso depende de uma mobilidade de como as dimensões do real, simbólico e imaginário estão afetando o sujeito. Porque qualquer um de nós pode ter um episódio psicótico, dependendo da circunstância. Entende? E não necessariamente você pode estar psicótico e não ser psicótico do ponto de vista estrutural, entende? Isso é complicado, mas... Enfim, Lacan retira, pelo menos como eu entendo, ele retira completamente essa... Enfim, né? Finalmente, a psicanálise encontra um modelo teórico que permite ela se desvencilhar desses compromissos
patologizantes. E só para responder a questão do Márcio, né, essa história de transtorno, para a psicanálise é uma bobagem, é uma brincadeira, né? Só serve para classificação e a segregação que a psiquiatria teima em manter, né? Bom, é isso. Márcio, quer falar? É muito engraçado, né, Léo? Eu estava pensando aqui a dinâmica da institucionalização da psicanálise, né? Quer dizer, o Freud tentando de tudo que é jeito controlar, né? Assim, bastante obsessivamente, né? O que é a psicanálise, o que não é, quem pode, quem não pode, não sei o quê, aí o Jung, aí, né, o Reich, aí, enfim, né? E não dá conta, não tem como, né? Quer dizer, é meio como filho, né? Botou no mundo, ele ganha autonomia. Então, um vai ler de um jeito, outro vai ler de outro, e perdeu, realmente saiu ao controle dele, né? Eu acho que isso não justifica especificamente esta questão homossexual, né? Porque para mim de fato é inconcebível. Eu não consigo entender. Jacqueline Miller, não entendo esses caras, né? A Ana Freud eu até entendo, né? A coitada realmente foi analisada pelo pai, enfim, a gente tem que dar um desconto. Agora, Jacqueline Miller, né? Eu não entendo. Eu tenho muita dificuldade, de verdade. Eu acho que não é nem falta de teoria, é muito falta de análise. E isso que é perigoso, eu acho, né? Quer dizer, o problema é que esses caras estão por aí analisando, né? Eles não estão só produzindo teoria, mas eles estão analisando. Com uma visão dessa, muito complicado. Para mim, muito difícil de... Leonardo, você deu um palpite muito bom, que é da questão da institucionalização, porque, na verdade, a minha dissertação, ela tem como fundo justamente o contexto histórico de institucionalização da psicanálise. Então, assim, eu parto desde a entrada desses psicanalistas, a aproximação deles com Freud, né, de que forma eles se envolveram no movimento psicanalítico, ali nas reuniões das quartas-feiras, como é que se formaram os primeiros grupos e as primeiras instituições psicanalíticas, até desembocar na IPA, e aí pensar as consequências da formação da IPA para o desenvolvimento do movimento psicanalítico. Então, o contexto histórico é a vida do Freud, assim, da delimitação temporal é essa, mas aí eu tento abarcar os principais acontecimentos no mundo que interferiram no desenvolvimento do movimento psicanalítico, pensando aí, por exemplo, a Primeira Guerra, a viagem do Freud à América, a fundação da IPA, o nascimento de cada um desses psicanalistas com quem ele dialoga, a origem deles, de que país, para mostrar de que forma a psicanálise chegava em outros países da Europa, antes de ela se encaminhar para a América, a disenção de alguns psicanalistas do movimento, né, a separação do Freud com Jung, o debate entre alguns deles. Então, eu contextualizo essas teorizações sobre a homossexualidade de acordo com o tempo, assim, para mostrar, olha, enquanto no mundo o que estava acontecendo era a Primeira Guerra, os psicanalistas estavam escrevendo isso, e alguns deles estavam... Eu tentava fazer essa contextualização para dar um sentido de linearidade, assim, a essas elaborações, para mostrar que existia um contínuo, né? Assim, que Freud, por exemplo, pensava uma nova teoria em 1910, mas que ele saía daquele lugar de 1905 ali dos 3 ensaios, fosse para retomar e reafirmar, fosse para dizer que existia algo que explicava de uma forma melhor. Enfim, tudo isso eu tento contextualizar lá. E por isso a universidade surge no final como uma ponta, né? Como um lugar de escoamento do saber psicanalítico ali, como um contraponto a esse tipo de institucionalização, onde a psicanálise passa a ser também assimilada pelo social, pelo cultural, enfim, aí servir tanto a práticas nefastas, né, que usa o nome da psicanálise de uma forma equivocada, eu diria, né, se pensarmos os princípios éticos psicanalíticos, mas também serve para o avanço da sociedade, né, de pensar a sexualidade humana como pulsional, é uma revolução para a cultura como um todo, né, não é só para a psicanálise. Sim. É muito interessante essa posição do Freud, que você ressaltou aqui, né, que eu considero que o Freud se coloca numa posição de existência, como diz o Lacan, né? Ele fica de fora da institucionalização, né? Ele acha necessário, porque a gente tem que considerar isso também, né?
a institucionalização, ela implica uma ideia de um controle da formação, né? Por exemplo, essa ideia de não formar, de um controle de qualidade, vamos dizer assim, né, da formação do analista, o que, obviamente, já é, por si só, um fracasso, porque não funciona assim, né? Mas, de todo modo, a ideia da institucionalização, e da IPA, muito especialmente, o Instituto de Berlim, tal, que depois se tornou IPA, né? Eu acho que é assim, né? O Instituto de Berlim que se tornou IPA, foi... Eu não me Eu acho que é lembro. o de Viena que se torna De IPA. Viena, é o contrário, tem essa função de fazer algum tipo de controle. Agora, no análise terminável não, na questão da análise leiga, o Freud, eu imagino que você deva ter trabalhado com esse texto também, o Freud diz uma coisa lá muito impressionante, que a lucidez do Freud é um negócio impressionante, né? Que ele diz, ora, a gente não vai poder fazer esse controle. Ele mesmo sabe que a institucionalização não é suficiente. Tudo bem que a institucionalização busque algum controle para dar, por exemplo, dizer o que é a formação, oferecer a formação e tal. E aí ele tem uma passagem lá que ele se pergunta, né, aquela metodologia do Freud, dele mesmo ser o seu interlocutor, né? Ele se pergunta, mas e como é então que o paciente vai fazer para não ser pego por um canalha, né, um canastrão, alguém que... Aí o Freud diz, olha, eu lamento, mas isso vai ter que ficar por conta dele, do próprio paciente, né? O paciente, Ele porque... que lute. Hã? Ele que lute. Ele precisa, talvez, se dar conta, né, de que... Porque os pacientes que, às vezes, caem, eu já recebi alguns que caem nas mãos de alguns canastrões e canalhas, etc., eles sabem que tem alguma coisa errada, né? E o paciente se dá conta que tem alguma coisa ali. Bom, não necessariamente, pode ser que o paciente não se dê conta, né, e entre numa barca furada. Mas alguns pacientes se dão conta e percebem e tal, enfim. Então, o Freud já sabia disso, de que era insuficiente, né? De que a institucionalização era insuficiente. E veja que todo esse processo de difusão, porque hoje, inclusive, tem um movimento aí que eu acho meio irresponsável, que é encabeçado pelo Goldenberg, que é assim, contra qualquer tipo de institucionalização, né? Eu não gosto da ideia, eu acho que a São os institucionalização ainda... anarcopsicanalistas, né? O Goldenberg apareceu com essa história e, assim, eu entendo até o que ele se propõe da gente sair exatamente o Goldenberg que eu estou falando é o Ricardo Goldenberg, é um psicanalista argentino que está no Brasil há 200 anos, já é brasileiro, né? Que é um cara bom, teoricamente, tem livros interessantes e tal, mas ele apareceu com esse negócio que eu entendo, porque ele está fazendo uma crítica a exatamente isso que o Alan colocou, uma certa submissão meio taxativa e moral dos lacanianos ao lacanismo, né? E eu, pelo menos, acho isso, eu adorei a ideia da transferência nômade, né? Porque eu acho muito importante, eu acho que eu sempre operei através da transferência nômade, apesar de já ter feito parte de 2 instituições, né? Mas essa posição de você não estar identificado como militante de uma determinada instituição, por exemplo, né? Eu entendo essa crítica que ele faz e aplaudo, mas eu ainda sou partidário da importância da instituição para o analista, né? De como analista, para a formação do analista. Isso eu ainda considero que é muito importante. E não abro mão do processo de institucionalização. Agora, realmente, porque veja bem, por exemplo, isso produz efeitos muito meio irresponsáveis, que acontece, por exemplo, quer dizer, não estou nem falando dos pastores que estão formando psicanalista em bodega de esquina, né? Oferecendo curso de 1 ano para você ser psicanalista. São os pastores canalha que estão ganhando dinheiro com a psicanálise, isso é outra coisa. Mas não é só isso, quer dizer, isso tem operado no mundo atual das redes sociais e tal, por exemplo, tem produzido efeitos complicados. Por exemplo, você tem gente se dizendo psicanalista no Instagram,
e fazendo formação, e quando você pergunta cadê a formação, então estudante de psicologia se dizendo psicanalista no Instagram, cara, e atendendo como psicanalista, e lançando mão desse furo aí, o furo, entre aspas, da formação, né, que não é uma formação acadêmica. Então, isso é muito complicado, quer dizer, você não tem instituição, mas faz do Instagram a instituição por onde você se diz formar, entende? É muito complicado isso, os efeitos são meio nefastos. Mas, enfim, essas coisas a gente também não vai controlar com a institucionalização. Apenas eu recomendo para vocês que usem como critério, né, de uma formação, ou de uma boa formação, de que esse analista tenha passado por um processo de institucionalização, né, com todos os defeitos que tem. Pelo menos é no que eu acho que é importante, porque eu não sei quantos de vocês já fez parte de alguma instituição de psicanálise, mas isso faz uma diferença. Inclusive, a própria confusão que a institucionalização não é simples. Vocês sabem que eu acabei de sair de uma instituição que se dissolveu, não é? Então, a outra que eu participei também se dissolveu. Quer dizer, isso não é simples. É melhor dissolver do que você se manter de uma maneira burocrática e acadêmica, universitária, por exemplo, né? Então, mesmo com todas essas dificuldades que tem a institucionalização, é preciso exatamente discutir os efeitos do processo de institucionalização, não só para a formação do analista, mas para a própria psicanálise, que era mais ou menos isso que eu estava falando para o Alain, né? Então, e Lacan tem vários textos muito interessantes sobre isso, né? A proposição de 9 de outubro é a que mais me agrada, é um texto muito interessante sobre a institucionalização da psicanálise. Então, enfim, eu estou falando demais, vou deixar vocês falarem também. Só porque você citou aí a questão da transferência nômade, né? O próprio Daniel Kuperman, ele participou da banca de avaliação da minha dissertação, e ele tem um livro chamado Transferências Cruzadas, uma história da psicanálise e suas instituições, onde ele retoma essa coisa da transferência nômade e faz essa crítica, né, da institucionalização da psicanálise a partir das instituições psicanalíticas. É porque tem isso, né? Quer dizer, se você faz parte, isso vira uma militância, o que é complicado. Se eu faço parte de uma instituição, então eu não reconheço a outra, vira briga fraterna, né? Briga de irmãos, quer dizer, a turma da Ali não bate com a turma da Associação Mundial do Milé, a turma da Ali é a turma do Melman, não bate com a turma do Milé. Quer dizer, aqui no Brasil tem algumas instituições também onde essas coisas do narcisismo, das pequenas diferenças, aqui em Fortaleza isso já apareceu, né? Se quiserem ler meu livro, que é a minha dissertação de mestrado, que está por aí, né, que é a Fortaleza da Psicanálise, que é sobre a história da psicanálise em Fortaleza, eu faço um comentário sobre essas questões também, essas brigas do narcisismo das pequenas diferenças, né, que existiu entre instituições e que vai existir sempre, né? Mas eu acho que essa ideia é muito pertinente, quer dizer, por exemplo, eu frequento assim, né, eu já frequentei a atividade de todas as instituições aqui de Fortaleza, só não da IPA, né? E também, provavelmente, os eventos não me agradavam. Mas, do ponto de vista teórico. Mas já fui para o corpo, já fui para o fórum, já fui até para a associação de psiquiatras que me convidaram, já fui e tal. Então, eu acho que isso é uma recomendação interessante, de que a transferência não seja nômade, né? Que não seja militante, porque isso é muito complicado, né? Isso cria problemas. Léo, isso eu me lembro demais, lá nos meus bons e velhos tempos, no início de tudo, no Rio de Janeiro, isso era muito presente, muito forte, e incomodava demais. Primeiro essa fofocada, né, assim, e eu entendo isso que você fala, né, é humano, então, e ainda tem instituição no meio, né, quer dizer, é humano em forma de instituição, é óbvio que não vai dar certo, vai ter conflito e tal.
Mas a minha experiência, da minha graduação, eu sou do Rio, né? Todo mundo sabe, eu tenho mais conhecimento dessa história toda no Rio. Eu tive uma formação excelente em psicanálise na UFRJ, né? Eu tive Joel Birman, Garcia Rosa, Tereza Pinheiro, enfim, né? Felizmente, eu tive muita psicanálise na graduação. Mas para encontrar uma instituição, e realmente, na época era Lacan, né? Já era o Lacan que imperava. Era muito estranho, era um clima, todo mundo falava isso, era um clima de igreja, parecia uma coisa de igreja, né? Então, se você ia para uma, você tinha que adotar. E eu acho que até já comentei aqui, e era aquela coisa falocêntrica, todas elas com um cara, né, no meio da história. Era o Magno, era o uruguaio, enfim, né? E um monte de mulher em volta. Nada contra. Mas uma estrutura sempre estranha para mim. Aqui em Fortaleza, eu gostei muito da invenção, porque não tinha nada disso, né? Conheço poucas instituições aqui, mas eu sinto uma abertura muito maior. Lá era um negócio assim, eu me lembro da gente num bar comentando, né? Os caras ficam brigando para ver quem frita o ovo igual o Lacan. É isso, né? Quem é que frita o ovo do jeito que o Lacan fritava o ovo? Não tem condição, né? Não tem condição. Ave Maria, desculpa aí o desabafo, galera. Não, mas deixa eu só falar uma coisa sobre isso. Eu acabo de falar uma coisa tão interessante, é justamente isso. Ó. Ai, meu Jesus amado. Como é que ele tomava água? Como é que ele sentava na mesa? Meu Deus, Jesus. Não, gente, tem paciência. É isso aí mesmo. Não paciência para essas instituições, viu? Ela, muito bom discussões, viu? Tô adorando. Não tô falando nada não, mas é porque tá bom ouvir você. Sim, agora só para fechar, esse negócio de instituição é ruim, mas é bom, né? É isso que o Léo falou. É uma merda, mas é o melhor que nós temos. Eu recomendo um texto do Foucault, muito legal, fácil de ler, se chama Ordem do Discurso. A Ordem do Discurso é um texto bacana que ele fala basicamente sobre o que é a desgraçada da instituição, né? O que a instituição exige e tal, né? E a gente que se adapte, mude por dentro, tente, né, fazer alguma coisa dela, mas a instituição... tem um artigo... vai sair um livro da gente. Silvinho está organizando, vai sair um artigo meu sobre esse texto. O meu argumento é a instituição não quer conversa. Né? A ordem do discurso não é a ordem da comunicação. Né? É uma ordem impositiva, imperativa, normativa. Né? Então, ela não quer muita conversa. Mas a gente tem que insistir. Né? Eu acho que é realmente um caminho importante. A instituição de psicanálise não pode ser assim, né? Mas é meio inevitável que às vezes recaia. Portanto, que ela fique se auto-interrogando também, seria importante, né? Mas, como você disse, é um mal necessário. A instituição é um mal necessário. Que não é simples, mas é muito importante para a formação de todo analista. Pelo menos essa é a minha posição. Bom, e mais? Mais alguém? Oi, professor. É igual a onda, é ruim com ela, mas pior sem ela. Diz, Beth. Eu ia falar isso mesmo, assim, dessa problemática da instituição, né? A burocracia e tudo que ela impõe, né? A cristalização, aí essa necessidade de estar sempre se interrogando, né? E enquanto ela possibilita, de alguma forma, que o novo, né? Que o novo também venha, que haja abertura. O problema é quando ela se cristaliza mesmo, aí ela acaba complicando demais e fica muito difícil, né? Porque engessa e aí você não consegue falar para o tempo, né? Fica aquela coisa assim, meio estranho, porque você está falando de um outro tempo, de um outro contexto histórico. Eu acho que essa abertura que Freud tanto fala, eu sempre gostei muito disso nos textos de Freud. Desde os primeiros textos que eu li, quando ele dizia, olha, aqui eu ainda não posso dizer sobre isso, mas fica para os futuros, né, estudos, coisas novas podem surgir daí, isso não está fechado. Isso é muito interessante. Enquanto você falava também, eu lembrei, ano passado é ótimo, isso já tem um tempinho já, naqueles 100 anos, que foi comemorado 100 anos de um texto lá na Unifor.
Isso, 2019, já tem 2 anos já. E aí, professor, você levou um senhorzinho para falar, né? E aí, uma das primeiras coisas que ele comentou lá foi que um psicanalista também, ele falou, não é assim, como que não aguentava mais essa coisa, né? Que às vezes acaba virando realmente, parece igreja, né? Porque infelizmente as igrejas brigam muito com isso, né? Quem conhece mais Deus, quem não conhece, e por aí vai. Então, é muito interessante, mas eu acho muito necessário, até mesmo porque eu acho que ela traz a instituição, ela impõe a gente, assim, justamente o outro, né? Essa relação da alteridade, de perceber do outro, dos nossos limites também. Eu acho que se a gente der conta de participar mesmo, dando conta de participar de uma instituição, ela é importantíssima nesse sentido, né? Porque limita. Eu ainda não tive coragem nem de colocar que eu sou psicanalista em formação, porque eu achei que eu ia para a invenção freudiana, mas a invenção freudiana. Agora eu fiquei meio Pois desterrada, é, assim. Eu falei, gente, para onde é que eu vou agora? Para onde eu devia ter me filiado antes, né? Mas também não ia adiantar que ia acabar agora também, de qualquer jeito. Mas, daqui a assim, pouco aparece outra, a não gente é? cria outra. Pois é, professor. Aí eu fico assim, meu Deus, e agora? Para onde é que eu vou? O pessoal usa muito nas igrejas que eu estou desigrejada, né? Não tem... Mas como é que fala? Na questão da psicanálise, né? Estou aí E desterrada, o sei corpo lá. freudiano, né? O corpo freudiano é uma instituição interessante. Eu gosto. Mas Gente, antes, mas aí é que tá a questão, eu acho que, desculpa, Alan, mas sem se sentir em formação, amiga, tu parou de estudar, essa é a questão para mim, tá entendendo? Tu tem pares ainda, é isso, obviamente. Mas eu acho que é porque eu ainda sou meio da moda antiga, assim, Su. Eu acho que eu preciso estar numa instituição. Eu entrei é meio estranho, assim, isso, né? Mas é como se eu precisasse estar numa instituição para dizer que estou em formação, sei lá, sei lá. É Eu questão entendo. de análise também. Eu entendo, mas assim, isso é que me incomoda. Entende? Assim, eu tô falando, na verdade, eu queria expor o que me incomoda. Não estou dizendo que é errado. Eu também queria estar numa instituição que, ao meu ver, fosse mais agradável estar, né? Porque as que me apresentam, assim, eu gostava da invenção também, né? Também estava me aproximando, mas, enfim, hoje eu faço parte de outro, estou me aproximar da letra, enfim, tenho tentado fazer algumas outras coisas e tal, tenho buscado, mas eu acho que é isso, acho que a nossa formação tem a ver com o nosso desejo, com a busca por isso, né? De estar interessado em se colocar nos lugares onde há outros psicanalistas, que a gente possa, enfim, mas eu não sei, acho que dá para abrir mais as discussões e a cabeça com relação a isso, entende? A gente não deixa de ter, por exemplo, Beth, fala desigrejado, né? Mas não deixa de, né, ter Deus, ou estudar, ou ter fé, ou ter, porque está sem um lugar físico, um lugar, né? Enfim, era isso que eu queria dizer mais, entendeu? É assim que eu penso. Verdade, Su. Hoje mesmo eu vou colocar lá, o psicanalista em formação. Bote. Ó, queria gente, lembrar eu queria vocês. pedir desculpas, mas infelizmente eu preciso sair, porque vai dar 3h10 e eu atendo agora. Aí eu queria Tá bom, agradecer a todo Alan. mundo pela atenção, pelos comentários. Eu acho que a gente ainda vai ter oportunidade de eventualmente conversar mais. E minha dissertação tá aí, tá, gente? Assim, quem tiver interesse em dar uma olhada, depois eu mando no grupo, tá bom? E muito obrigado pela atenção de todo mundo. Alan, a gente que agradece e parabeniza você pelo texto, tá bom? Obrigado. Obrigado. Até semana que vem, gente. Tchau. Muito bom, Alan. Só lembrar vocês, antes da gente terminar, uma frase do Lacan, que tem a ver com essa questão da institucionalização ou não. Lacan diz assim: o analista se autoriza de si mesmo e dos seus pares. Então, é claro que você se autoriza a partir de um percurso que é você quem faz, é esse de si mesmo, é o seu percurso, mas você precisa dos pares para que essa autorização também seja reconhecida. Isso é inevitável.
E isso é importante que seja numa instituição também. Não só, mas por que não? Eu acho que é uma questão que os analistas podem, ou quem, os pretendentes a analista podem se colocar, né? Tá Mas, bom, vendo, Su? Tá vendo, Su? Eu ainda preciso dos meus pares. Eu vou ter que adiar, então, um pouquinho. Eu vou ter que adiar um pouquinho isso aí, Su. Mas eu ainda vou escrever, porque eu sei que desejo de ser psicanalista eu tenho. Então, Tenho. o que eu quis dizer, na verdade, é que você não está parado, você está aí no desejo. Então, isso aí está no percurso, né? Está no percurso. a informação. Alguém Bom, que chega gente, e dizer que você está em formação para você estar, é isso. tchau para vocês. Vou interromper a gravação. Um abraço. Tchau. Obrigada. Boa tarde.